Bem, é sempre difícil nós descrevermos a nós próprios, não é? Portanto, é sempre melhor, apesar de às vezes não ser muito agradável, ouvir a descrição que os outros fazem de nós, não é? Mas penso que sou uma pessoa que tem bastante consciência de mim próprio, não é? E considero-me uma pessoa tranquila, com uma qualidade que fui trabalhando ao longo dos anos e que se vai sobressaindo mais. Sou uma pessoa paciente, que procura estar atento aos outros, ouvir. Nesta fase da minha vida, ouvir bastante, ouvir mais do que propriamente falar. A minha relação mais umbilical e forte é com a família da minha mãe e sobretudo com os meus irmãos, não é? Somos um bocadinho, não diria cão com gato, é mesmo alcateia. Damos-nos muito bem, discutimos o que temos de discutir, falamos abertamente sobre as coisas e temos muito, muito gosto em estar juntos e em partilhar as coisas. E eu penso que eles me veem, às vezes até um bocadinho exagerado mais, por ser religioso, ser o religioso da família. A minha família me vê como alguém pacificador, paciente, que leva tranquilidade à família, não é? Alguns momentos não é verdade, portanto, alguns momentos também partilho com eles as tristezas e as dificuldades e, portanto, eles são para mim um grande suporte. A minha família é um grande suporte para mim. Sobretudo para conseguir desconectar e descontrair de toda a parte mais profissional e religiosa da vida consagrada. Quando vou com a minha família, estou em família e vivemos coisas da família, tento não partilhar demasiado com eles as preocupações e as coisas que acontecem em termos institucionais. Eu sou de uma família católica. A minha mãe era muito católica mesmo, muito católica. Eu acho que um dos sonhos da minha mãe teria sido ser freira, né? Ser religiosa, e por isso também me apoiou muito na decisão de quando eu decidi ser religioso, porque acho que de alguma forma eu realizava um desejo dela, não é? E educou-nos sempre em termos da vivência católica, desde pequeninos, não é? O meu pai também católico, mas pouco praticante na envolvência paroquial. Praticante em casa, não é? Assistia à missa no rádio, ouvia o terço de Fátima. Aos 13 anos, portanto, nós de alguma forma éramos pequenos e éramos obrigados a ir à missa com a minha mãe, não é? E o meu pai fazia questão que nós fôssemos. E aos 13 anos eu já tive coragem para dizer ao meu pai, se tu não vais e podes assistir no rádio, eu também posso ficar em casa e assistir na televisão. E o meu pai não teve muitos argumentos, apesar de que disse, era ele que mandava, portanto, tens que ir, porque eu acho que tens que ir e pronto, ponto final. E eu aí comecei um ligeiro afastamento da igreja, porque somos jovens, não é? E pomos as coisas em questão também, e dizia que ia à missa, levantava-me mais tarde, ia para a paróquia do lado, dizendo que ia à missa e não ia. Ficava no mercado, portanto, as aldeias junto da igreja têm a missa e ao lado da igreja está o mercado, a feira. E então eu ia à missa a Turquel e, na verdade, ia à feira ou ia estar com amigos num dos cafés ali de Turquel. E isso passou-se entre os 13 e os 17 anos, portanto foram praticamente 4 anos de alguma mentira e afastamento da igreja. De vez em quando tinha mesmo que ir um bocadinho à missa, porque quando chegava a casa perguntavam-me o que é que o padre tinha falado, não é? E então eu lá ia a uma parte da missa e para ter pelo menos ideia do que é que o padre tinha falado na homilia. E chegava a casa e respondia. E aos 17 anos estava a haver uma fase de alguma dificuldade na relação com os meus pais, não é? Querer mais liberdade, querer conhecer um bocadinho o mundo fora da aldeia e achei que devia fazer algo diferente em termos de férias e apareceu no jornal Voz de Lamego, que é a terra do meu pai é de Lamego, é do norte, um anúncio dos campos de férias São João de Deus. Eu não sabia o que era,
achei que era interessante e o mais longe que estava de Alcobaça era Barcelos, inscrevi-me e fui participar nesse campo de férias em Barcelos, no verão, junto, na altura esse campo era só para rapazes, junto com mais 10 colegas, éramos 11, no campo de férias. E foi esse campo de férias que fez a mudança e a minha aproximação a um Deus mais humano. Não nasceu logo aqui a interrogação no campo de férias, nasceu a sensibilidade, o querer. Fiz o campo de férias no verão e aquilo foi bonito, foi bom, foi excelente, mas voltei aos meus amigos e ao meu ambiente, aproximei-me mais da igreja, um bocadinho, não foi logo assim despertar para a vocação, não foi. Só que eu acho que na altura quem animava a juventude hospitaleira e os campos de férias dos irmãos São João de Deus era um irmão que ainda hoje está presente e que tem muita influência na minha vocação, que é o irmão Augusto Vieira, e não sei se ele viu alguma coisa, se não viu, nós mantínhamos em contacto, ou seja, resolveu fazer um convite mais específico para eu participar num encontro de quem tinha feito campo de férias no verão, num encontro de fim de ano. E eu fui a esse encontro, também gostei, foi muito bom, foi muito interessante, foi no Telhal, e voltei para casa e aquilo foi mais um bocadinho, mais uma chega. E depois, logo a seguir, passado pouco tempo, fui convidado para entrar na equipa animadora da Juventude Hospitaleira, que se chamava Roda de Serviço. E o meu verdadeiro caminho vocacional e de serviço foi nessa equipa, tenho que o dizer. Ou seja, foi construído nessa equipa a preparar e a organizar em conjunto atividades para os jovens, para os outros. Né? E então fui fazendo um caminho também de preparação de mim próprio para poder dar mais aos outros. E fui fazendo mais atividades com a Juventude Hospitaleira e mais formação cristã, né? Nomeadamente na área da antropologia e da teologia, né? Que a Juventude Hospitaleira proporcionava, também do conhecimento em termos de autoconhecimento, com a formação de personalidade de relações humanas, com uma formação vocacionada para a área do desenvolvimento humano, e que me ajudou muito a, em algum momento, porem em discernimento se não teria vocação religiosa. E preciso de o dizer que, no discernimento, naquele momento, a decisão foi não. Entre os 17 e os 20, portanto, nesse caminho, 17 e os 20, 21, não me lembro agora muito bem, a decisão foi não. E o meu sim só veio mais tarde porque eu sentia que, não querendo ser religioso, gostava de fazer algo em prol dos outros, também missionário. Não é? E volto aqui a trazer a minha mãe, porque no ambiente que vivíamos em termos católicos, em casa, a minha mãe era assinante da revista Aleimar e Audácia dos Combonianos. E nós recebíamos aquilo desde pequeninos. E, portanto, havia ali como que um bichinho de querer também fazer alguma coisa pelas missões, não é? Ser missionário, que estava aí no sonho também, dizendo eu algum dia fazer alguma coisa sendo missionário por uma zona mais necessitada, e eventualmente nos países de expressão portuguesa por facilidade da língua, não é? E isso foi ficando, não é? E mais tarde, já a trabalhar no Telhal como animador da Juventude Hospitaleira, em colaboração com o irmão Augusto, e a estudar à noite, tive um acidente, né, de moto. Portanto, eu gosto muito de motas, tinha uma moto grande, uma Suzuki 500, e na segunda circular, estava na altura em fase de candidaturas para a universidade, andava a perceber, não tinha entrado na universidade, é preciso dizer, ou seja, não tinha entrado na universidade na área que eu queria entrar em psicologia, tinha entrado em terapia ocupacional, tinha decidido esperar mais um ano, voltar a candidatar-me a psicologia, e andava nessa fase de procurar explicações para melhorar as minhas notas para entrar em psicologia. E na segunda circular, ao passar junto à cidade universitária para onde eu queria ir, passei e olhei para o lado e disse, já passei onde queria sair, não é? E ao olhar para o lado, o carro da frente travou.
travou de tal forma que eu travei a fundo, a moto travou, guinou, derrapou e foi-se meter praticamente debaixo do carro e eu fiquei debaixo da moto. E vejo um carro vir de trás para cima de mim a dizer: vou ficar aqui. E o outro carro veio e parou bem juntinho a mim. Portanto, eu não tive nada, levantei-me, tinha o pé ligeiramente dorido, a moto tinha um amolgão, mas a primeira sensação que me veio à cabeça foi: podia ter morrido aqui e eu ainda quero ser missionário. E, portanto, acho que aqui há como que um clique vocacional, apesar de eu não digo quero ser irmão de São João de Deus, não, ou seja, eu ainda quero ser missionário. E nesta altura já a Juventude Hospitaleira falava em ter voluntariado missionário. E discutíamos como é que seria, como é que não seria. Então eu saí daí desse acidente, lembro depois, passado uns dias, ter procurado o irmão Augusto Vieira e dizer-lhe: eu estou disponível para quando achar poder ir para as missões. Por um ano, ou veremos, mas de início por um ano. Adiar o projeto universitário e ir para as missões. E foi aí o clique para mim, porque depois o discernimento de querer ser irmão São João de Deus foi feito em Moçambique como voluntário missionário. Em jovem, fui sempre bastante, como sempre, eu próprio, não é? Sempre. E, portanto, quando vocês virem algumas fotos minhas de jovem, tinha cabelo grande, andava de calças rotas e ao mesmo tempo dava catequese, não é? E uma vez uma das senhoras lá da paróquia disse-me: não consigo compreender como é que o Vítor é tão certinho, tão organizado, tão boa pessoa e depois se veste desta maneira, parece um toxicodependente. E eu disse-lhe: bem, a forma, aquilo que nós somos, está bem, não tem a ver propriamente com como nós nos vestimos, não é? E nós vestimos como nós gostamos. Claro que reflete muitas vezes a forma como nós nos sentimos, não é? E aquela fase era uma fase da minha vida em que eu queria ser o mais livre possível e não seguir os padrões, não é, impostos pelo meu pai ou pela minha mãe e pela sociedade. E, portanto, achava que era libertador poder ter o cabelo grande, calça rota, camisolas pintadas e, portanto, andava bastante como eu gostava e queria, e isso conflituava um bocadinho com a ideia de catequista, não é? E, portanto, essa senhora veio um bocadinho simpática, educada, mas incomodada com a forma como eu me vestia e andava a dar catequese, não é? Pronto. Mas eu acho que isso, as pessoas depois ultrapassaram isso pela forma como nós somos, não é? E não pela forma como nós nos vestimos. Não é? Portanto, acho que sinto que havia um grande carinho por mim e não houve grande influência na forma como eu estava vestido, ou como me vestia. Eu sinto que a minha vocação como irmão de São João de Deus é uma vocação atípica. Atípica no sentido em sentir esse chamamento missionário. E, portanto, em Moçambique, logo no início eu senti, quando decidi quero ser irmão de São João de Deus e vou iniciar a formação, a paz que senti foi tal que eu senti: esta é a minha casa. Pese todas as dificuldades da missão que nós tínhamos naquele momento. E eu senti claramente, estava a tomar a decisão certa: esta é a minha casa. Não é? E isso foi depois, em termos formativos, eu sabia que a etapa a seguir era a formação. Também senti no noviciado, apesar de estar num grande hospital psiquiátrico em formação, com um grupo de novices grande, com as suas dificuldades de articulação, em Espanha, portanto, ter que aprender uma língua nova, ter que me adaptar a uma nova cultura, também senti que era a minha casa, não é? Porque sentia: estou em formação para ser irmão. E, portanto, no dia dos meus votos, eu senti: esta é a minha casa, nos dias dos meus primeiros votos. Pouco antes de fazer os votos solenes, ou seja, estava já a ponto de poder fazer votos solenes, houve a decisão de podermos ir para Timor. E eu achei, e o provincial à altura aceitou, e ainda bem, acho eu, que não fazia sentido fazer os votos solenes à pressa só para ir para Timor. E, portanto, fui para Timor como escolástico e dei mais um ano, não é? Portanto, fiz mais um ano, além dos 5 anos normais para os votos solenes, quase mais 2, e fiz os votos solenes em Timor.
e senti muito esses votos solenes como a minha casa, uma vocação hospitaleira e missionária de fazer os seus votos em Timor. Não é? E o projeto de Timor confirmou claramente, para mim, a minha vocação de irmão hospitaleiro e irmão missionário. Mais tarde elegem-me provincial na vinda de Timor e estou a passar novamente uma fase onde eu sinto esta é a minha casa, não é? Como irmão hospitaleiro, com uma missão específica neste momento de animar a província portuguesa, não é? Mas que não responde àquela minha vocação missionária inicial, não é? E onde muitas vezes me interrogo, é mesmo isto que tu queres, Senhor? Mas sinto que se Ele me chamou para isto e para estes desafios, este neste momento é o meu lugar, é a minha casa, e desejo que um dia Ele possa levar-me novamente para a missão mais adjuntas, onde eu me sinto mais realizado em termos pessoais. Como é que eu olho para o futuro da Ordem? Eu olho para o futuro com esperança. Vamos ter muitos desafios pela frente. A Ordem religiosa são os religiosos, é bom que se lhe diga. A Ordem religiosa são os religiosos e, portanto, onde não houver religiosos, não há Ordem. Isto é claro para mim. Depois temos outra dimensão, que é a família hospitaleira. E a família hospitaleira é composta pelos irmãos, que fazem parte da Ordem, que fazem votos na Ordem, pelos colaboradores que colaboram com a Ordem, pelos benfeitores que estão dentro dos colaboradores, também colaboram com a Ordem, por muitos voluntários que colaboram com a Ordem, que também são colaboradores, e ainda por simpatizantes e utentes da Ordem. Não é? Portanto, ou seja, a família hospitaleira tem uma dimensão muito superior à da Ordem. E o que há dificuldade neste momento é na incerteza da continuidade das vocações religiosas, não é? Para mim também há dúvidas e incerteza na qualidade das vocações dos colaboradores. E a Ordem tem que se preocupar com essa formação se quer ter uma família hospitaleira forte e estruturada. Não se trata só de ter colaboradores identificados com a missão. Se queremos ser realmente uma família hospitaleira forte e identificada com a Igreja, eu tenho de me preocupar com a espiritualidade e com o carisma e com a formação carismática dos colaboradores, não é? Sem forçar. Eu não posso obrigar um colaborador a ser católico ou a ser espiritualmente comprometido. Agora, se queremos ter futuro como instituição religiosa católica, eu tenho que ter colaboradores comprometidos com o carisma e com a espiritualidade, ou então nós deixaremos de ser católicos e deixaremos de ser uma instituição que somos. Para mim, a hospitalidade define-se numa frase que não é minha. Também não sei de quem é, não me lembro, mas a hospitalidade para mim é acolher o outro, acolher o homem e a mulher com toda a sua história. Com toda a sua história. E para mim é isto, ou seja, aquele outro que eu encontro, acolhê-lo com toda a sua história. Olha, eu vejo o mundo hoje com um misto de esperança e de preocupação. De esperança, até pelo tipo de pessoa que eu sou uma pessoa de esperança, uma pessoa de confiança, e portanto acho sempre que no meio de a humanidade tem o bom e o mau em si. Não é? E eu tenho sempre confiança que as pequenas gotas de bem que cada um de nós vai fazendo nos diferentes sítios vão construir uma onda de bem e uma onda de positivo que leva a humanidade a ir por caminho positivo. Não é? Preocupa-me bastante, e por isso digo, ou seja, vejo com esperança, também com preocupação. Preocupa-me bastante perceber na juventude de hoje um grande desinteresse histórico, um grande desinteresse pela história, pela construção histórica e avaliar as coisas só pelo momento. Isso também muitas vezes é-nos trazido pelo facilitismo que temos hoje
nas comunicações e em ter respostas muito rápidas em termos do que é a internet, as redes sociais, não é? E achamos que aquela resposta que caiu ali é a correta e a certa naquele momento e avaliamos tudo por aquilo, não é? E a verdade, e por isso eu dizia, a hospitalidade para mim é acolher o homem com toda a sua história, não é? E o mundo de hoje tem que acolher a sua história, não é? E temos histórias difíceis lá para trás, que precisamos de acolher, de respeitar, de perdoar, mas de saber que é história. E eu não vou eliminá-la. Não me adianta destruir estátuas. Não me adianta querer impor as minhas ideias aos outros. O que eu posso é construir uma nova história, não é? Com o exemplo histórico que eu tenho, respeitando a antiga. Olhando para ela e dizendo o que é que eu posso tirar daquilo de bom para a frente que eu posso fazer e o que é que eu posso tirar de lições que eu não quero repetir, não é? E por isso eu acho que é um grande desafio para a sociedade e para o mundo de hoje que nós saibamos fazer leituras históricas e que os nossos jovens aprendam a respeitar a história e a olhar para ela, a estudar a história, não é? Isso é importante. Outra coisa que vejo com preocupação é leituras enviesadas da história que promovem depois pequenos grupos radicais, não é? E preocupa neste momento que estejam a crescer grupos extremistas, seja de esquerda ou seja de direita, não é? Eu costumo dizer, os religiosos não devem ser partidários, mas são políticos, meus amigos. O homem é um animal político. E, portanto, nós, religiosos, somos homens políticos. Somos animais políticos. E somos religiosos. E, portanto, devemos ser apartidários. Mas neste animal político, olhando a história, devemos nos situar o mais possivelmente ao centro, no equilíbrio histórico das coisas, não é? E devemos ser promotores desse caminho de equilíbrio e de centralidade nos valores humanos. Para mim, e foquei isto várias vezes quando falo com colaboradores ou quando falo a pessoas, o que mais me inspira de São João de Deus é a forma, e para mim isso é a hospitalidade, o diferencial hospitaleiro de São João de Deus é, ele acolhe todos, e inclusive é aqueles que já perderam toda a validade social, que já não são válidos na sociedade. Inclusive permitindo que façam parte da sua comunidade assassinos e donos de prostíbulo, que são os primeiros irmãos. E nós nunca devemos esquecer isto como irmãos. Toda e qualquer pessoa que chega até nós deve ser acolhida e deve ser dada a oportunidade de mudar de vida, de se realizar e de mudar totalmente o foco da sua vida. Mas também a verdade é que São João de Deus viveu num tempo que não é este tempo. E então eu gostaria de saber o que é que ele me diz, porque na verdade nós crescemos hoje e somos uma instituição eventualmente equiparada ao Hospital Real que ele não quis, onde ele não quis ajudar o Hospital Real a assistir melhor. Achou que tinha que ir fundar outro, não é? E então eu às vezes sinto que nós neste momento estamos um bocadinho como o Hospital Real, não é? E gostava de o ouvir e de lhe perguntar, olha para nós como instituição neste momento e ajuda-nos e dá-nos orientações para nos sermos fiéis àquilo que tu queres, não é? Como ele não nos fala desta forma, portanto temos que estar estando atentos aos sinais e fazendo os esforços que sentimos que seria como se São João de Deus a atuar hoje neste meio, não é? Posso dizer perfeitamente que me sinto um religioso feliz e me sinto um homem, uma pessoa feliz. Sentindo também, sendo consciente que tenho, neste momento e nesta fase da minha vida religiosa, não é? Pelas responsabilidades que tenho, muitos momentos de preocupação e de sobrecarga em termos
de problemas que me causam alguma tristeza e alguma infelicidade. Mas isso, ou seja, não afeta o que eu chamo de felicidade profunda, de me sentir realizado e de me sentir a dar tudo o que posso e tenho para fazer o melhor que sei, dando o melhor de mim neste momento e em cada dia. E portanto, nesse aspecto sou feliz. A maior parte dos meus dias, quando me deito, pese as preocupações, sinto-me bem e sinto-me feliz e portanto considero-me feliz. Sim. Hermanos, ateos bien, vamos